mukafuna kucheka chimo muleke kuononga utenga umene mbalero matani mukafuna kucheka chimo muleke kuononga utenga umene mulongo matani Ziko Silizande Gwera Kampende Lizachoka Kodi Nasipeka Yobara Yaupati Nabara Ziko Silizande Gwera Kampende Lizachoka Kodi Nasipeka Yobara Yaupati Nabara. Just bring my Bible up to Micah 5 verse 1. Uzisonkana sopano magulu magulu mwana wa mkazi wa magulu iwe watimangira misasa azapanda oweruza wa Israeli ndi londo pasaya. Koma iwe Betelehemu Efrata ndiwe wang'ono kuti ukale mwa zikwi za Yuda, mwa iwe muzandi turukira wina wakuzakhala oweruza mu Israeli. Maturukiro ache ndio akale lomwe kuyambira nthawi yosayamba. Chifukwa chache iye azawapereka kufikira nthawi yoti obalayo wabala. Pamenepo osala abale ache azabwera pa Mose ndi ana a Israeli, ndipo azayimirira nazajesa nkhosa zache mu mphamvu ya Yehova mu ukulu wa zina la Yehova mulungu wache. Ndipo iwo azakhalabe mulungu wache, ndipo iwo azakhalabe, pakuti pamenepo iye azakhala wankulu kufikira malekezero a dziko lapansi. Ndipo ameneyo azakhala tendere pamene
Asuri azalowa mu ziko latu ndi pamene azaponda mu zinyumba zathu tizawaukisira abusa asanu ndi awiri ndi akalonga asanu ndi atatu. Ndipo iwo azatha ziko la Asuri ndi lupanga ndi ziko la Nilodi ndilo polowera pache, ndipo azati landisa kwa aku Asuri pamene alowa mu ziko lathu, pamene aponda mkati mwa malire athu. Ndipo osala a Yakobo azakhala pakati pa mitundu yambiri ya anthu ngati mame ochokera kwa Yehova, ngati mvula pauzu yosachedwera munthu, yosalindira ana a anthu. Ndipo osala a Yakobo azakhala mwa amitundu pakati pa mitundu ya mbiri ya anthu, ngati mkango mwa nyama za kuthengo, ngati msona wa mkango mwa magulu a nkhosa. Umenewo ukapitako upondereza numwetula, ndipo palibe wakupulumusa. Dzanja lako likwezeke pa mwamba pa iwo akuyambana nawe, ndi adani ako onse aonongeke. Ndipo kuzachitika siku ilo, ati Yehova, ndizaononga akavalo ako mkati mwako ndi kutha magareta ako. Ndipo ndizaononga mizi ya ziko lako ndi kupasula malinga ako onse. Ndipo ndizaononga za nyanga za dzanja lako, ndipo suzakhalanso nawo alosi. Ndizaonongaso mafano ako osema ndi zoyimirisa zako pakati pako, ndipo suzalambiranso ntchito za manja ako. Ndipo ndizazuzula zifanizo zako mukati mwako ndi kutha mizi yako. Ndipo ndizabwezera amitundu osamvera chilango mu mkwiyo wa ukali. Tikuthokozeni Ambuye Yesu kamba ka kuwerenga malemba awa. Choyamba Ambuye chimene tingapemphe ndi chakuti mukatisegule makutu a uzimu, kuti tikakwanise kumva chimene mufuna kuti muchilankhule pakati pathu. Ambuye Yesu, thandizeni wantchito wanu yolinga kuti mukafikisire uthenga umene mwaupereka kwa iye. Mu dzina la Yesu Khristu tapempha zonsezo ndi kuyamika. Amen. Muito obrigado. Tawerenga Bible latu. Lemos nossa Bíblia. Bali Branham. Irmão Branham. Anawerenga lemba limeneli. Ele leu essa escritura. Nachosapo mutu wa uthenga. E ele tirou o título da mensagem. Bethlehem wang'wana. A pequena Bethlehem. Apati sakugana pang'ono nkhani imene. Vamos dividir este pequeno assunto. Kuti uone kuti zazithandiza motani. Para vermos como nos ajudará. Zikufunikira kwambiri. São coisas necessárias. Ina tikhoza kungowerenga. Talvez vamos ler. Ibwezere senso. Vamos retornar. Kuti uzisonkhana sopano magulu. Que possam unir em grupos. Mwana wa mkazi wa magulu iwe. Filhos da mulher desses grupos.
wotimangira misasa azapanda woweruza wa Israeli ndi ndodo pasaya. Construíste as alparcas. Wotimangira misasa. Construíste as alparcas. Ndipo iwo azungulira malo athu. E eles rodearam o nosso lugar. Koma kumanga kwa misasa. Mas ao construir essas alparcas, cholinga chao kufuna kupanda pasaya kummenya mbama oyang'anira watu. Eles queriam bater o vigilante. Kotero pamene tupera kuti verse 2. Aí nós encontramos o segundo versículo. Koma iwe Bethlehem Efrata. Mas você, Belém Efraim, ndiwe wang'ono. Você tão pequena. Kuti ukhale mwa zikwi za Yuda. Para que possa estar nos milhares dos judeus. Mwa iwe muzatulukira wina wakuweruza. Em ti será juiz. Mu Israeli. Em Israel. Matulukidwe ache azakhala akale lomwe. A sua vinda será dessa vinda moderna. Ndipo azakhala osayamba. E ele será aquele que não tem princípio. Chifukwa chache iye azapereka kufikira nthawi yoti wobalayo wabala. Até ele vai entregar o tempo de que aquele que possa nascer seja nascido. Pamenepo osala abale ache e os seus irmãos que ficarão azabwera pamodzi ndi ana Israeli. Eles virão junto com os filhos de Israel. Ndipo azayimirira nazadyesa nkhosa zache mu mphamvu ya Yehova. Eles vão parar e alimentarão as ovelhas dele com o poder do Senhor Deus. Mu ukulu wa zina la Yehova. Pela grandeza do Senhor Jeová. Mulungu wache. Deus dele. Ndipo iwo azakalabe pakuti azakalabe. E ele existirá. Pakuti pamenepo iye azakala wamkulu. Porque aí ele será grande. Kufikira malekezero a dziko lapansi. Até ao terminar deste mundo. Ponka ni imene amayilemba ndi Mika. Este assunto que escrevia era Micael. Mika. Era Mica. Po Mika uyo analemba nkhani imene. E Micaia escreveu este assunto. Tipo anati uzisonkhana iwe magulu mwana wa magulu iwe. E ele disse que se junte em grupo, filhos de grupo, você. Ndipo amene iye amayena kuti iwe Bethlehem wa Efrata. É onde ele dizia que você, Belém Efraim, angakhale iwe ndiwe wang'ono. Sendo você tão pequena. Koma mwa iwe muzabadwa oweruza. Mas Argentina será juiz. Mabadwidwe yake azakhala osayamba. O seu nascimento não terá o princípio. Iye azakhala oweruza. E ele será juiz. Azaweruza mdziko la Israeli. Ele há de julgar a terra de Israel. Iye azakhala wamkulukulu pakati pa Israeli. Ele será o maior no meio de Israel. Ndipo iye azakhala na ulamuliro. E ele terá autoridade. Ndipo izo azawapereka m'manja, azawapereka. E ele há de entregar. Mpaka na wobalayo azabale. Até aquele que é para ser nascido que possa ser nascido. Ndipo tupeza kuti nkhani imene imika. E nós encontramos que esse assunto Micaia amayankhula za wobadwa kukhala Ambuye Yesu. Ele estava a falar sobre o nascido ser o Senhor Jesus Cristo. Kuti amene azakhala oweruza mu Israeli. E que ele será juízo para Israel. Ndipo apa tikupeza kuti. E aqui nós encontramos o que? Iye azawapereka. De que ele há de entregar. Mpaka na wobalayo abale. Até aquele que vai nascer que possa nascer. Ndipo osala ena amwe mu Israeli. E outros restantes dos Israel. Azabwera palimodzi ndi iye. E eles virão junto com ele. Ndiye obadwayo. E esse nascido. Azabwera pamodzi ndi obadwayo. E ele já há de vir junto com aquele nascido. Kuti obadwayo. Que esse nascido. Kuti asogolere nkhosa za Yehova Mulungu wathu. Para que possa dirigir as ovelhas do Senhor nosso Deus. Koma akamachita zimenezo. Mas quando fazer isto. Azidzachita pakati pamodzi ndi Aisraeli palimodzi. Ele fará junto no meio com os filhos de Israel. Ndipo tikupeza kuti. E nós encontramos. Angakhala mu tsiku limenelo. Mesmo sendo naquele dia. Akuti Ayuda azakhala atabalika mdziko lonse lapansi. Dizer que os judeus eles vão se dispersar na terra. Ndipo iwo azakhala ngati imame. E eles serão
como orvalho. Eles serão como orvalhos, Imene silimayembekezera munthu wina aliyense. que não espera qualquer pessoa. Aisraeliwo Esses Israelis, adzakhala atabalalika usiku lonse. eles vão se dispersar para qualquer terra. Koma pamene adzabalalika, Mas quando se dispersarem, ndipo iwo adzapereka m'manja mwawo. e ele vai entregar nas suas mãos. Akuti mpakana pa nkhani imeneyo, Ele disse que nesse assunto, mpakana wobalayo azabale. até esse que é para ser nascido que possa nascer. Ndiye akangobadwa obadwayo, E quando ele nascer, ndipo adzayimirira. e ele vai parar. Koma ayuda adzakhala atabalalika mdziko lakwawo. Mas os judeus vão estar, já foram se espalhados nessa terra. Ndiye lipera E kuti nós encontramos o quê? ndiye oweruzayo E esse juiz, ndiye azayamba kuweruza ele vai começar a julgar mdziko lonse. neste toda a terra. Ndipo oweruza ameneyo E este juiz, adzakhala wamkulu. ele será maior. Ukulu wake udzakhala waukulu kupakana ku dziko lonse A lapansi. sua grandeza será maior até todo este mundo. Ndipo ukuluwo E esta grandeza udzadziwika será conhecido mdziko lonse lapansi. por todo mundo. Chifukwa Mulungu Porque Deus, adzakhala ali ndi iye. ele estará com ele. Oweruzayo Este juiz. koma oweruza ameneyo Mas este juiz adzabadwira ku Betelehemu. será nascido em Belém. Betelehemu wamng'ono, Este Belém tão pequena. mtawuni yosawerengeredwa. Esta cidade que não se conta. Ife tikupera E kuti nós encontramos m'bale Branham irmão Branham. akuti ku Betelehemu Ele disse que em Belém, unali ku Efrata, Betelehemu wamng'ono, era no Efraim, uma Belém tão pequena. kumene Mesiya anali oti abadwe. Onde Messias deve ser nascida. Mulungu sanalole Deus não permitiu kuti Mesiya abadwire ku matawuni akulu. de que o Messias seja nascido numa grande cidade. Kunali malo akulu oyera, Existia uma cidade tão grande e santa. malo amene anali Silo. Este lugar era Silo. Ndipo Silo anali malo akulu opembedzerako. Silo era uma grande cidade de adoração. M'bale Branham akwena kuti Irmão Branham dizia aqui, anali malo oziwika, era uma cidade tão conhecida, kumene anthu anali kupembedza bwino. onde as pessoas adoravam muito bem. Kunali malamulo abwinobwino, E havia leis muito boas. amaphunzitsa bwino za uthenga. E eles ensinavam bem da mensagem. Ndipo kunali ku Silo. E isto era em Silo. Ndipo malo ena E outro lugar kunali ku Kadesi Barnea, era em Carnes Barnea, kumene kusonto anali kupembedza. onde outras pessoas adoravam. Koma malo enanso Mas outro lugar kunali ku Giligala, era em Gilgal, kumene kunalinso malo ena opembedza. é onde outro lugar de adoração. Koma malo onsewo Mas esses todos os lugares, Mesiya sanabadwireko. Messias não nasceu lá. Anabadwira ku Betelehemu wamng'ono. Ele foi nascido em Belém pequena. Koma inu tambesera Mas vocês ouçam zimene Mika ali kunena. o que Micaia está dizendo. Akunena mokuluwika, Ele está a falar abertamente. iye akunena mobisika, Ele está a falar ocultamente. akuyankhula zinthu ziwiri palimodzi. Ele está a falar duas coisas em um lugar. Akuyankhula za Mesiya kubadwa, Ele está a falar sobre o nascimento de Messias, yemwe ali woweruza que é o juiz wa Israeli yonse. de todo Israel. Koma mveserani Mas ouçam, akuti izo zidzachitika, ele disse que isso vai acontecer. adzaperekedwa Ele será entregue m'manja mwawo nas suas mãos mpaka na obalayo até esse que vai nascer, adzapereka obadwayo. que possa entregar o nascido. Ndipo akabadwa ameneyo Quando ele for nascido, Aisraeli onse todos Israel, adzakhala atabalalika. eles serão Thank you, Lord. todos estão dispersos. Koma choyamba Mas a primeira coisa, waweruza aperekedwe, o juiz está se entregue. amene ndi Ambuye Yesu Este é o Senhor Jesus Cristo, anaperekedwa poyamba que foi entregue no princípio kwa Ayuda. nos judeus. Ife tonse tinadziwa, Nós todos soubemos. ndipo Ayuda anamukana iye, E os judeus negaram ele. ndipo anaperekedwa E ele foi entregue m'manja mwa anthu a mitundu. Yes, sir. aos dos gentios. Ndipo a mitundu onse E todos os gentios akupondereza Ayuda. estão pisando nos judeus. Ayuda onse E todos os judeus ali akapolo kwa mitundu. são os escravos para os gentios. Koma chifukwa chake Mas a causa, anakana oweruza eles negaram o juiz. monga ananena poyamba Como ele disse no princípio, wotimangira misasa de que aquele que vai construir as parcas, iwo wotimangirira kale. ele já construiu. Koma cholinga chake Mas o objetivo amenye mbama oweruza é para dar uma bofetada
o juízo. Iyo ndiye nkhani yoyamba. Yes, sir. É o primeiro assunto. Ambuye Yesu O Senhor Jesus Cristo. anamenyedwa kwa Ayuda. Ele foi batido nos judeus. Ndiche Mika 5 E Micaia 5, verse 1. no versículo 1, Onse anazungulira todos eles rodearam kuti amenyere ndi Ambuye Yesu. para que possam lutar com o Senhor Jesus Cristo. Namukonzekera iye. E eles prepararam Mpaka na iwe anamenya mbama. até que bofetearam Kuti nkhosa zibalalike. para Yeah. que as ovelhas que possam dispersar-se. Verse 1 Mas o versículo 1 ndi verse 2 e o segundo versículo ikuyankhula kubadwa kwa Mesiya. está a falar o nascimento de Messias Ndi kupachikidwa kwa Mesiya. e a crucificação de Messias. Koma verse 3 Mas o terceiro versículo, kumapita cha mpasipo indo para lá embaixo, akuyankhula za nkhani ya mitundu. está a falar do assunto dos gentios. Mukamvesera bwinobwino Quando vocês escutaram muito bem, kupeza kuti a mitundu vocês vão ver que os gentios ali ndi chochita. têm algo a fazer. Chifukwa chimenecho Por causa disto, kupeza kuti encontramos o que? mkati mwa mitundu Dentro dos gentios mukubadwa wina. está na série 1. Kodi mukumvesa? Amen. Ndi chifukwa chimenechi E por causa disto, mbale Branham irmã Branham, ananenera ele profetizou nambo lyazayima de que uma virgem vai parar. ulendo wachiwiri É pela segunda viagem. osati kwa Ayuda iya Não para os judeus, azayima ele vai parar. ino kwa mitundu. Aqui nos gentios. Akangoyima Quando pararam, abale chobadwacho que possa nascer aquilo que está para ser nascido. chipeza kuti Encontramos o que? chobadwacho Esta coisa que está para ser nascido ndi mzimu woyera é o Espírito Santo. wooneka nthupi Sendo visto na carne. woonekeratu Aquele que é visto. ndekotero E assim, akangobadwa iyeyo quando ele for nascido, tikumva kuti aqui nós ouvimos que anthu azikonzekera za mkwatulo. as pessoas vão para preparar sobre o Koma arrebatamento. choyamba Mas a primeira coisa, obadwayo abadwe este que está para ser nascido, que pode ser nascido. ndetupeza kuti Encontramos o que? kuchokera kwa abadwa ameneyi A partir deste nascido, amene wabadwayo este que foi nascido, kukhala nkhondo yayikulu terá uma grande guerra. chifukwa obadwa ameneyi Porque este nascido, anthu onse adzanyadana naye todas as pessoas vão ter a inveja com ele. kuti alimbane ndi iyeyo Para que possa lutar com ele. monga mbuye woyamba Como o Senhor do princípio. monga weruza woyamba Como o primeiro juiz. anamangiridwa misasa Ele foi construído as alparcas. kuti iyeyo Para que ele, abalalisidwe para que possam ser dispersos. ndiye kubadwanso kwa uyu Mas o segundo nascimento deste, ndiye tipeza kuti nós encontramos o que? pali adani ambiri Existem muitos inimigos amene angamenye naye nkhondo que vão lutar com ele. kuti ngati kotheka Se for possível, agonjese que possam ser vencidos. koma mveserani Mas ouçam, iye apa pali lonjezo aqui há uma promessa. musavutika iyani Não podem se murmurarem. musiku limenelo Neste dia, pali lonjezo há uma promessa. pamene chobadwachi Quando este nascido, chikangobadwa quando é nascido, pamene anthu ako asuri onde as pessoas descerão, asuri anthu ako asuri osati ako asilo as pessoas de Açuri, kumeneko lá, tipeza kuti nós encontraremos o que? akangonyamuka Quando eles levantaram, kuti alimbane naye para que possam lutar com ele, woweruza ameneyo este juiz, kodi kumva Amen. woweruza ameneyi este juiz, iye sali kwa Ayuda ayi ele não está nos judeus. mukambesera bwinobwino Se vocês leram muito bem, mukamaliza nkhaniyo quando terminar este assunto, kuti mumvesere para que possam ouvir kuwerenga kwa nkhani imeneyo bwinobwino a leitura deste assunto muito bem, inumveserani vocês ouçam nkhani imeneyi este assunto kumapeto kwake e na finalidade. akuti chiyani O que está a dizer? verse 14 O versículo 14. ndipo ndizazula zifanizo zako Aí eu hei de levantar as suas imagens. ndizazula editirani Aí hei de tirar as suas imagens. zokhala mkati mwako Que está no seu meio. ndikuta mizi yako E terminar as suas raízes. ndipo ndizabwezera amitundu E eu vou retornar para os gentios. ndizabwezera chilango kwa amitundu E eu hei de retornar o juízo para os gentios. amitundu osamvera
chilango osamvera. Para todos os gentios que não obedecem. Chilango cha mkwiye wa ukwali wa Mulungu uzathera pa iwo. E o juízo da ira do Senhor vai terminar com eles. Koma chifukwa chake mukuziwa? Mas sabem por quê? Chifukwa chakuti amitundu osamvawa. Porque esses gentios que não obedecem, Iwo akulimbana naye oweruza. eles estão lutando com o juízo. Ndawi zonse Em qualquer momento, Mulungu akayika onse oweruza quando Deus edifica um juízo, kuti aweruze dziko lapansi. para que possa julgar esse todo mundo, Oweruza ameneyo este juízo, samakhala oweruza wambayi, ele não tem tido um juízo simples. amakhala oweruza wa mawu. Ele tem tido juízo da palavra. Oweruza amene Mulungu angakondwere naye. Um juízo que Deus alegra-se com ele. Koma amitundu Mas os gentios, ambiri azakhala osamva, muitos gentios serão aqueles surdos. ndipo azayamba kumamenyana ndi iyeyo E eles começarão a lutar com ele. kuti ngati kotheka Se for possível, iwowo kuti amugonjese. possam vencer. Ndiye fa chimenecho E por causa disto, ndiye pa ilonjezo há uma promessa kuti anyanga onse de que todos aqueles que têm botânicas, iwo azagonjesedwa Yes, sir. serão vencidos. mu tsiku limenelo. Nesse dia, Pamene oweruza azayimirira onde o juízo vai parar. mu tsiku limenelo Nesse dia, ayuda azakhala atabalalika. todos os gentios, judeus estarão mu dispersos. tsiku limenelo Nesse dia, pamene oweruza azayimirira onde o juízo vai parar. ndi kuweruza dziko lonse E lapansi. estando julgando todo mundo. Watu kumvesa Entenderem? ndi akamaweruza ameneyi Quando esse juízo começar a julgar, oweruza ameneyi este juízo, akamaweruza quando julgar, aziweruza mwachilungamo, ele vai julgar pela justiça. iye aziweruza molondola. Ele Yeah. vai julgar dignamente. Watu kundimva Amen. Entenderem? oweruza ameneyi Este juízo, ndi amene angatenga uthenga ele que vai tomar a mensagem. ndi kukapereka kwa Ayuda Yes, sir. Entregar para os judeus. chifukwa pa nyengo imeneyi Porque neste tempo, Ayuda nawonso também com os judeus, aziyesesa eles também vão experimentar. kupereka mtsembe, Yeah. Fazer sacrifício. koma nsembe zawo Mas os sacrifícios deles zizingalandiridwe serão recebidos chifukwa chakuti por causa de quem? oweruza O juízo. ali kwa mitundu. Yeah. Yes. Yesu ali kwa Ayuda Ai. Está nos judeus. zizatengera Isso vai tomar oweruza o juízo wa kwa mitundu dos gentios alalikira que uthenga possa pregar a mensagem pamodzi ndi Ayuda palimo. Hallelujah. aos judeus. Watu kumvesa Entenderem? malalikidwe athu A nossa pregação azakhala oluosakaniza vai se juntar mwanga Paulo como Paulo, mneneri wa mitundu o profeta dos gentios. analalikira uthenga Ele pregou a mensagem. napita kwa Ayuda Quando chegou nos judeus, nalalikira uthenga ele pregou a mensagem. napita kwa mitundu Entrando nos gentios, nalalikira ele uthenga pregou a mensagem. nthawi zonse Em qualquer momento, uthenga a mensagem, ukamachoka quando sair dera linalo no outro lugar, umayimapo ele para aí. kenaka umathamanga Depois corre nubwera dera linalo e vem no outro lugar. kenaka umabwerera Depois retorna kuzayima mdera e lakelo começa a pregar no seu lugar. Hallelujah. linalo Thank you, Lord. zikalalikira E começa Yeah. a pregar. ndi anthu E amene eu e outra amachita zimenezo que começa a fazer essas coisas, amakhala eles ficam anthu amafuko osiyana Amen. ficam numa geração diferente. monga Muyuda Como os judeus. walo wangu wamphuno yolapha monga Muyuda Como os judeus. wamphuno yolapha Porque tem yayitali nariz tão comprido. monga Paulo Como Paulo. wafuko la Benjamin Da geração de Benjamim. yanapita kwa Ayuda Ele foi nos judeus. nabwera kwa mitundu Ele veio aos gentios. kwa ulendo uno Mas desta viagem, oweruza o juízo wa kwa mitundu dos gentios apo nazo chomwecho Hallelujah. é a mesma coisa. sizingasiyane Isso não vai se diferenciar. O Espírito Santo, umenewo o este, uli kwa mitundu que está nos gentios, ungapita kwa Ayuda Amen. lá onde estão os judeus. kumvesa Amen. Entenderem? ili mukola kumvesa Vocês podem entender. mukola kudabwa Vocês podem se maravilhar. ndi chiyani O que é isto? ine ndimamva E eu estava a ouvir notesi uma notícia yochokera kwa Ayuda vindo dos judeus. wansembe wankulu Sacerdote maior. kodi mukumvesa Deixa eu entender. wansembe wankulu Maior sacerdote. amene amene nakuonesa tsiku lija Aquele que eu vos mostrei naquele dia. walemba chipepala Ele escreveu um papel. kodi mukundimva Amen. Vocês me ouvirem? iwo amakondwera Eles estavam se alegrar. phwando la chaka A festa
lusa do ano. Mwezi wa lusa uchi. Naquele mês passado. Koma pano. Mas aqui. Walemba pepala. Ele escreveu papel. Si rabi china wambai. Não é rabi qualquer. Balibe. Nada. Kulima rabi ambi. Existem muitos rabis. Koma rabi amene. Mas este mestre. Kwani kumvesa. Kupana kuti. Nós encontramos o quê? Akuchita urabi. Ele está a fazer o mestre. Kwaza ka forte. Para 40 anos. Kwani mukundimva. Entenderem? Munandimva ine. Vocês ouviram-me? Kwalikira masabana seveste. Estou pregando 70 semanas. Mukayangena masamu anga. Quando verem as minhas matemáticas. Je mukamvesera. Quando vocês entenderem. Mumazapeza kuti. Vocês encontrarão que. Kuti ine ndinaponya. De que eu falhei. Kuti kuyambira kuja. De que a partir de lá. Kubera kuno. Até aqui. Yapanga zaka forte. Fizemos 40 anos. Koma mukapanga masamu. Mas quando fazerem as matemáticas. Zaka forte free. Mas são 43 anos. Kwani kumvesa. Estão me entendendo? Mpaka nazana. Até ontem. Ndibaba ndinamvesa. É onde eu percebi. Kuti sinalondome iyayi. De que eu não falhei. Sindinaponye. Eu não falhei. Ndanena molondola. Eu falei retamente. Chifukwa mphunzitsi amene. Porque este doutor. Monga rabi amene. Como este rabi. Ife tikupeza kuti. Nós encontramos o quê? Wakwanisa zaka forte. Ele já completou 40 anos. Zochitira urabi. Deu mestrado. Iyeyo. Ele. Iye amanenera. Ele profetiza. Amaona masomphenya. Ele vê visões. Nenera kwabe munthu amene. Esta pessoa. Akusamalidwa kwambiri. Ele está a ser cuidado muito bem. Ali kutetezedwa. Ele está a ser protegido. Kwa Ayuda. Nos judeus. Pano walemba kalata. Aqui ele escreveu uma carta. Akuti chino. Ele disse que aqui. Ndi chaka chomaliza. De que este ano é o último ano. Kuti ine ndizadya. De que eu hei de comer. Pando. A festa. La chaka. Do ano. Wopanda Messiya. Seu Messias. Koma. Mas. Ndikamazadyanso. Quando eu comer outra vez. Pando lina la chaka. Outra festa do ano. Messiya. O Messias. Atakhala ali kuno kwa Ayuda. Ele está aqui nos judeus. Wewe mukundimva. Hallelujah. Entenderem? Akunena kuti. Ele está a dizer que. Iyeyo. Ele. Si munthu wambayi. Não é uma pessoa qualquer. Ndipo olemba chitakulemberatu. E ele escreveu. Iwo achitakulemberatu. Ele já escreveu. Kuti sizingaphonye. De que isto não vai falhar. Ndipo É nzosimikizirika. uma coisa de vindicação. Mukamamba kuti Ayuda akonzeka. Se vocês ouvirem que os judeus estão preparados, Munthu amene akwakonzekeretsa kwambiri ndi amene. a pessoa que está preparada muitas das vezes é ele. Amene ndi amene amauza chochita. Ele que fala, é o que diz o que fazer. Amene ndi amene angauza kuti nkhondo akawina. Ele que diz que a guerra vai vencer. Munthu ameneyi Esta pessoa, samaonekera chinawamba. ele não se manifesta de qualquer maneira. Munthu ameneyinso Esta pessoa também, samayendayenda chinawamba. ele não vai de qualquer maneira. Munthu ameneyi Esta pessoa, usana ndi usiku a dia e noite, amangowerenga baibulo. ele somente lê as escrituras. Tikupeza kuti Encontramos o que? wakwanisa kulemba mabuku. Ele conseguiu escrever os livros. Mabuku 7. 7 livros. Kodi mukumvesa? Amen. Musamalire. Cuidem-se. Munthu amene amalemba mabuku A pessoa que está a escrever livros si chinthu wamba iyayi. não é uma pessoa qualquer. Mulungu andizo chochita ndiye. Amen. Tem algo a ver com Kodi ele. mukundimva? Amen. Entenderem? Ndikupeza kuti Encontramos o que? pano panza talikonzekera Aqui nosso amigo está a preparar-se kuti alandire Mesiya para wawo. que possa receber o Messias. Ifeso kuno kwa mitundu E nós também, os gentios, tikuona kuti Mesiya estamos vendo que o Messias, kuti wakonzeka de que ele também preparou-se kuti achoke ku dziko la para kwake que possa sair na nossa terra, azipite mdziko la kwawo. para que possa ir na terra dele. La kwa Ayuda Nos judeus, anza talikonzekera e os nossos companheiros estão preparados kuti amulandire iye. para que possam receber ele. Koma choyamba Mas a primeira coisa, kuno kwa mitundu aqui nos gentios, anthu ayichite ntchito as pessoas devem trabalhar, atumikire Mulungu. que possam ministrar a Deus. Koma Mas, mtsiku limenelo nesse dia, anayankhula Mika ele disse Micaias, kuti mtsiku limenelo de que naquele dia, a mitundu onse todos os gentios, mafano awo azagonjetsedwa a todos os ídolos serão vencidos. ndipo anthu onse E todas as pessoas, amene azadana naye que as pessoas que vão ter inveja com ele, wobadwayo esse nascido, azatha ndithu eles vão terminar sim. azatha mopanda chifundo. Eles vão terminar sem nenhuma misericórdia. Ndipo anthu a Asuri E as pessoas de Assuri, akangonyamuka quando eles levantaram kuti ayambe kulimbana para que possam começar a lutar ndi woweruza uyu com este juiz, amene wabadwayo este que foi nascido, pali lonjeso há uma promessa
mulungu azazusa Deus há de levantar azibusa 7 7 pastores ndi akuluakulu 8 e 8 os patriarcas. kodi kumvesa Amen. ndi akuluakulu amenewo E estes anciões ndi azibusawa e estes pastores, mabusa 7 estes 7 pastores, ndi amene angathandizire são os que vão ajudar kuti woweruzayo de que este juiz, akamalalikira quando ele pregar, akamaweruza dziko quando ele julgar a terra, azibusa 7 esses 7 pastores akwanise que possam conseguir, kumadyesa nkhosa alimentar as ovelhas. koma akuluakulu 8 Mas esses 8 anciões, amenewa esses ndi amene angatenge lupanga lakuthwa que vão tomar as espadas de 2 gumes, kuti iwowo para que eles akwanise kugonjetsa gulu lonse la Asuri. que possam conseguir vencer todo o grupo de Assur. chifukwa Porque nthawi imeneyo nesse tempo pali lonjezo há uma promessa kuti Aasuri de que os Assures, iwowo eles azakhala kukonzekera kupondereza oweruza. vão estando preparando para lutar com o juiz. Mwaona? Viram? Koma Mas pamene watazicha zomwezo quando eles fizeram fazer isto, mulungu azazusa amuna Deus vai levantar homens, amuna amphamvu homens valentes, kuti akwanise kulimbana naye, para que possam lutar com ele. ndipo anthu onse a Asuri E todas as pessoas de Assur, azathedwa ndi lupanga. eles vão ser terminados com a espada. Ndipo amanati E ele disse: mulungu Yehova Deus de Jeová, adzakumenyerani nkhondo ele vai guerrear-vos, no inu mudzakhala muli chete, e vocês já estarão em silêncio, adani onse adzathesedwa, e todos os inimigos serão terminados, inu mudzakhala mfulu. e Amen. vocês já estarão em libertos. Pali kumvesa Amen. koma zimenezo Mas isto zizichitika vai acontecer chifukwa chakuti por causa de que kwabadwa oweruza. foi nascido um juiz. Oweruza ameneyi Este juiz wabadwa foi nascido mwa mitundu, nos gentios, chifukwa chake e por causa de que a mitundu os gentios ali kuweruzidwa estão sendo julgados chifukwa cha ameneyo. por causa destes. Kwati kumvesa Amen. koma Mas oweruza ameneyi este juiz ayina kuti akabadwire ku Betelehemu wang'ono, deve ser nascido em pequena Belém, chifukwa chake anthu por causa de que as pessoas amachita kudabwa eles se maravilham. chikuchitika ndi chani. O que está a acontecer? Monga m'bale wathu Mikitayo Zulu amayankhula nkhani ina Como nosso irmão Mikitai estava falando outro assunto ontem, kuti abusa ndimafuna ndikuwuzeni a pastora eu quero te dizer, anthu akakhala dziko lonse lapansi mesmo que as pessoas em todo lugar deste mundo, pano pamandiwa aqui em Mandiwa, ali osokonezeka kwambiri, estão muito perturbados, chifukwa kuti inuyo mupeza kuti mukhala ndi chuma, por causa de que você está se vendo que tem a riqueza, ndipo iwo sakuziwa. e eles não sabem. Ife tikuziwa kuti mulungu amakonza njira malo opanda kukhalapo njira, Nós sabemos que Deus, ele faz um caminho onde não há caminho. ndipo iye ananena kuti E ele disse que apa yafika nthawi agora que já chegou o tempo kuti utumiki umenewu de que este ministério ufuna ukwezedwe. que está para ser exaltado. Iye ananena kuti E ele disse que Mikitayo Mikitaios ndi uja anapemphera poyamba é aquele que orou pela primeira vez kuti dziko lonse la de Mozambiki que esse todo mundo de Moçambique, de lizapala moto pano pamwandiwa. que eles vão tomar Amen. o fogo daqui em Mandiwa. Atapemphera chomwecho Ele estava a orar assim. Mikitayoyo Este Mikitaio, atadza kupemphera quando ele terminou a oração, anagwa, ele caiu. anasiya uthenga, Ele deixou a mensagem. iye nkupita mumakakhala E ele indo ficar. E asanakhala manjira amene ele ficou desse jeito. njezula pamene amene E kuti ontem onde ele dizia que yafika nthawi já chegou o tempo kuti de que utumiki wa mulungu o ministério de Deus kuti que ukwezedwe. para ser exaltado. Mulungu Deus, akufuna kuchotsa chitonzo, ele quer tirar kunyozedwa ele quer tirar a vergonha kwa pamaso pa mpingo wa mulungu, na presença da igreja de Deus vivo. chifukwa anthu Porque as pessoas, amayankhula kuti eles dizem que iwo si uthenga de que esta não é a mensagem ndipo mulungu kulibeko. e Deus não há. Akuti chifukwa chimenecho E por causa disto, mulungu adalisa mochuluka kwambiri Deus abençoa muito, muito. kudalisatu Abençoar
mwanjira ina iliyose em qualquer caminho, mpakana até ziko limeneli este mundo lizamba kulodoma vai começar a se perturbar. watikumvesa Amen. ziko ladodoma kale O mundo já se perturbou há muito tempo. antu akuti chama ife mwanjira yoyipa As pessoas estão nos chamando de qualquer nome que eles desejam. monga Mesiya Como Messias, anachoza Beelzebu ele foi chamado de Beelzebu chifukwa cha ulamuliro por causa de autoridade. twa ifeso Mas também para nós, chikuchenwa Beelzebu ele é chamado de Beelzebu chifukwa cha ulamuliro por causa de autoridade. tinanenera pano Nós já profetizamos aqui kuti mpingo wa pano de que a igreja daqui, uzalemera de que ele vai ficar enriquecido mpaka na chuma chake até que a riqueza deles, eni ake o dono próprio, azalepera kuja oka eles vão desconseguir de comer. ife tikuziwa Nós sabemos. ife zonse zinaleperebwa Isto não foi impossível, não. ife taziona zikuchitika zinazo Nós vimos que outras coisas estão a acontecer. ndiye pano E aqui, antu ali kunjenjemera as pessoas estão a estremecer ndikudabwa e se maravilhando. mpakira kumanditcha ine Até está me chamar a mim. wa sataneki Que sou de satânicos. ndine mbuso wa sataneki De que sou o pastor de satânicos. ngati ndine mbuso wa sataneki Se eu sou o pastor de satânicos. tandauzo lake Qual é a interpretação deles? ndine Beelzebu De que eu sou um Beelzebu. mkulu wa ziwanda O doutor dos demônios. watikumvesa iwo amanditcha izo choya zimenezo Eles me chamam assim por causa dessas aifa coisas. kuti ndine wolemera Porque eu sou rico. iwo ayeneso ali wolemera E outros também são ricos. ndine lakwa ino Assim eu estou a dizer a vós. dzina la mbuye yesu Em nome de Jesus Cristo. sitinalemera iyayi Nós somos ricos. mpakira nonse muvunda ndi chuma Até vocês que possam ficar podres com a riqueza. watikumvesa Entenderem? tizalemera Nós vamos enriquecer. monga talemerera mwa uzimu Como nós também somos ricos espiritual. talemera mwa uzimu Nós estamos ricos no espírito. anthu anathamangisa As pessoas, eles fugentaram. mzimu woyera O Espírito Santo. anauta chiwanda Eles chamaram de demônio. iwo anayiwala Eles esqueceram kuti mzimu woyera de que o Espírito Santo ndi umene umalenga é o que cria. iwo anayiwala Eles esqueceram kuti mzimu woyera de que o Espírito Santo ndi chuma é riqueza. iwo anayamba kuyiwala Eles zimenezo começaram a esquecer essas mpaka coisas. nazibusa omwe Até que outros pastores a William Branham de William Branham, amanditcha wa sataneki eles dizem de satânicos. musadandaule iyayi Vocês não podem lamentar. musabwerere mbuyo Olhar para trás. limbani mtima yafika nthawi yathu Aleluia. musadandaule iyayi Não podem lamentar. musaope iyayi Não temem. imene ndiye nyengo yake Amen. koma mvesera Mas ouçam. pamene oweruza Olha o juiz. wayimirira Ele parou kuti aweruze para que possa julgar dziko la mitundu o terra dos gentios. anthu onse Todas as pessoas odera ndi oweruza que estão ter inveja com o juiz. adzaweruzidwa ndithu Eles terão Aleluia. bem. chilango Ao julgamento. chidzagwa pa iwo Amen. Sobre eles. musaope iyayi Ai. Não podem temer. palibe Não podem temer. ulamuliro Temos autoridade. mulungu ndi olemera mchifundo Deus é rico em misericórdia. musadandaule Não iyayi podem lamentar. amene ndi mulungu Este é Deus. vamukundimva Amen. sitidzachoka iyayi Nós não sairemos pakana até